Bom dia, pessoal. Que alegria podermos nos reunir mais esta manhã, ainda que de forma virtual, para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical aqui na Primeira Igreja Batista em Mogi Guaçu. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Daniel, sim, um personagem que todos os crentes conhecem, um homem de quem Deus se usou muito na história da igreja. E nós vamos ver que a mensagem de Daniel, mensagem inspirada por Deus, ela serviu para levar esperança para aquele povo que estava cativo em Babilônia. E ela nos traz esperanças também para os dias de hoje, porque por ela nós cremos, nós sabemos que a palavra de Deus ela vai se cumprir nas nossas vidas. E o livro de Daniel ele é muito mais do que profecias, irmãos, porque nós vamos ver que pela vida de Daniel e dos seus companheiros, nós temos um excelente aprendizado. Nós aprendemos ali como que um cristão deve viver nos dias de hoje. Deve viver com fé, com coragem e com firmeza. Vamos começar a nossa aula com uma oração. Fechem os seus olhos, por favor. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida e por mais esta oportunidade, Senhor, de nos reunirmos, ainda que de forma virtual, para meditarmos na Tua Palavra, Pai. Senhor, eu te peço que me faça ser claro, objetivo e simples, de uma maneira que todos os que nos assistem, nossos irmãos e irmãs, Senhor Deus, possam compreender a mensagem, Senhor Deus, da Tua Palavra. E acima de tudo, Senhor Deus, nós pedimos que Tu nos capacite para colocarmos ela em prática nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por este momento. Muito obrigado por cada pessoa que nos assiste. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Como nós já vimos aqui no capítulo do livro, da revista, e no primeiro capítulo do livro de Daniel, nas Sagradas Escrituras, Jerusalém ela estava sitiada e o Senhor Deus, veja bem, o Senhor Deus decidiu entregar Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. E este rei Nabucodonosor, ele ordenou que trouxessem para a Babilônia alguns israelitas da família real ou de famílias nobres, né? Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e que fossem assim utilizados para servir, né? Na casa, no palácio real, na casa do rei. E eles tinham que aprender a língua e a cultura dos babilônicos, né, dos babilônios. E isso nós vemos escrito ali já no comecinho, Daniel capítulo 1, dos versículos 1 ao 4. Entre estes israelitas que foram trazidos estavam lá Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias. E a Bíblia fala, irmãos, que o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, Misael passou a se chamar Mesaque e a Azarias deu o nome de Abednego. Irmãos, olha que interessante, o nome dado a Daniel, Beltesazar, era o nome de um deus de Nabucodonosor, conforme está escrito lá em Daniel capítulo 4, versículo 8. Com certeza, Daniel, por ser fiel a Deus, irmãos, ficava triste com esse fato, mas ele não se deixou abalar por causa disso. E o que nós vamos aprender com a vida deste profeta, como eu já mencionei, é muito importante, pois Daniel ele foi um exemplo de firmeza, de fidelidade e de coragem na sua vida ali na Babilônia, irmãos. E isso deve nos motivar para nós vivermos da mesma maneira neste mundo terrível em que nós estamos. A lição nos mostrará, irmãos, que nós devemos estar atentos a tudo que acontece à nossa volta, até mesmo no âmbito político e social. Mas, irmãos, veja bem,
analisando tudo sempre de uma perspectiva bíblica, sempre agindo e reagindo a tudo que acontece à nossa volta como cristãos. Aí você pode perguntar, ué, mas Daniel ele estava envolvido com política? Sim, irmãos, ele estava envolvido com política, mas com certeza uma política totalmente diferente daquela que nós vemos hoje em nosso dia, né, no nosso mundo. Vejam o que está escrito em Daniel capítulo 6, versículos 1 e 2, e aqui eu vou ler na Revista e Atualizada. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, ou seja, governadores, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas, governadores, dessem conta para que o rei não sofresse dano. Ou seja, Daniel ele foi constituído como um presidente lá na Babilônia. Outras versões, como a Revista e Corrigida, vão se referir a Daniel como um príncipe. Na NVI, nós vamos ver que usa-se a palavra supervisor. E na nova versão transformadora, uma excelente versão, usa o termo administrador. Irmãos, interessante, né? Existe um ditado no mundo que fala que o poder corrompe e que o poder absoluto corrompe absolutamente. A gente sabe que no meio político é muito complicado viver de uma forma íntegra segundo o padrão de Deus, da palavra de Deus. Mas Daniel, vivendo naquele meio e com todo o poder que foi dado a ele, convivendo ali em toda a sua história com 3 reis, ele nunca se deixou corromper por estas coisas. Isto serve de exemplo para nós também. Mas vamos para a revista, irmãos. Vamos para a nossa revistinha, no ponto 1, a visão panorâmica do livro, informações básicas, 535 anos antes de Cristo, né? O ano 535 antes de Cristo é a data aproximada em que o livro de Daniel foi concluído. Daniel, ele é o autor do livro, o local onde foi escrito Babilônia, onde ele estava, e o público-alvo, o público para quem ele escreveu o livro, foram os israelitas exilados e os reis babilônicos. A revistinha traz para nós o versículo-chave de Daniel como sendo Daniel 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 8. E é muito interessante este versículo, nós vamos falar dele mais para frente. Está escrito assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Mais para frente nós vamos comentar sobre esta passagem. Palavra-chave que a revista traz para esta lição sobre Daniel é firmeza. Não só Daniel, mas os seus companheiros, os seus amigos foram um exemplo de firmeza. E aqui eu trouxe uma curiosidade, não está na revista, mas eu vi isto em algum material que eu estudei, o significado do nome de Daniel. Daniel significa Deus é meu juiz. Olha que bonito, irmãos. Até no nome ele era abençoado. Conforme a nossa revista menciona, irmãos, o 1.2 esboço do livro, Daniel ele está dividido em 2 partes, dos capítulos 1 ao 6, a parte histórica, e dos capítulos 7 ao 12, a parte profética. Irmãos, também andei pesquisando, como eu disse, e descobri que o livro do profeta Daniel, ele é considerado por muitos estudiosos da Bíblia como o Apocalipse do Antigo Testamento. E a gente sabe por causa da riqueza das profecias, né, que nós vamos ver ali dos capítulos 7 a 12, nós vamos dar uma comentada sobre este trecho. Ele foi considerado desta maneira por alguns estudiosos, o Apocalipse do Antigo Testamento. A primeira parte, irmãos, do livro, dos capítulos 1 ao 6, fala da vida de Daniel e dos seus 3 amigos, que eles serviram ali a mestres pagãos. Eles estavam no meio de uma sociedade
paganizada, né? Como a gente até viu, Daniel recebeu o nome de um dos deuses de Nabucodonosor, mas mesmo naquele meio, né, eles serviram aqueles homens, né, eles serviram aos reis de uma maneira dedicada, mas sem nunca comprometer a sua lealdade a Deus. E essas histórias, irmãos, volto a repetir, da primeira parte deste livro, elas vão nos dar o exemplo de fidelidade, de firmeza e de coragem. Gravem bem estas palavras, elas têm que fazer parte da vida do crente. E irmãos, se a gente parar para pensar, eles estavam vivendo no exílio. Eles tinham benefícios ali, mas eles estavam cativos. Eles eram prisioneiros. Eles não estavam felizes naquela condição. Se nós olharmos, se não me engano, para o Salmo 137, nós vamos ver a tristeza, já ali no seu primeiro versículo do Salmo 137, a tristeza do povo de Deus na Babilônia. Só que, irmãos, eles não se deixaram abalar por isto e deram ali o seu fiel testemunho no meio daquele povo. Irmãos, eles estavam numa pátria que não era a deles. E eles estavam servindo a Deus com fidelidade, sem se corromper. Vocês já pararam para pensar que nós estamos vivendo numa pátria que não é a nossa? Irmãos, como nós lemos em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, a nossa pátria está nos céus. Esse mundo não tem nada que preste para nós. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que viver com integridade e com fidelidade à palavra de Deus, irmãos. O que nós temos que entender também, irmãos, é o seguinte: o povo de Judá, o chamado povo de Deus, eles estavam envergonhados e muito tristes por causa daquela situação. E, irmãos, como eu disse, eles estavam cativos, eles eram prisioneiros, mas eles estavam cativos por uma razão. Eles estavam debaixo da disciplina de Deus, porque eles desobedeceram a palavra de Deus, irmãos, em vários pontos. E eles foram alertados diversas vezes. Eles foram chamados ao arrependimento diversas vezes. E aí Deus usou da soberania dele para usar um povo ímpio para disciplinar o povo de Deus. Que interessante, né, irmãos? E aqui fica um alerta, irmãos. Deus ele pode agir hoje em dia assim com o seu povo, com a sua igreja? Claro que pode, irmãos, claro que pode. A igreja de Deus, ela pode passar sim por momentos de disciplina quando ela se entrega de repente a diversas formas de cativeiro. A igreja se entrega ao cativeiro da cultura do mundo. A igreja, ela pode se entregar ao cativeiro do modo como vive a nossa sociedade. Irmãos, nós só somos livres se nós estamos vivendo dentro e de acordo com a palavra de Deus. Se nós estivermos vivendo de acordo com o mundo, nós estamos escravizados. E Deus pode sim disciplinar a igreja dele da maneira como ele quiser, do jeito que ele quiser, porque ele é Deus, irmãos. Mas, irmãos, Deus é tão maravilhoso, que até mesmo ali, no caso dos israelitas na Babilônia, ele explicou ao povo quando eles seriam libertados do cativeiro. Deus falou para eles que eles iam para o cativeiro, mas falou, um dia isso vai terminar. Está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 10, escrito: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Maravilhoso, nosso Deus é maravilhoso. A segunda parte do livro, irmãos, dos capítulos 7 a 12, é chamada de parte profética, né?
que mostra ao povo de Deus que apesar da perseguição e do sofrimento, Deus ele está ciente de tudo e ele está no controle de tudo. E um dia, irmãos, vai por fim a todas as provações quando ele estabelecer o seu reino, reino este que não terá fim. Falando da parte histórica, irmãos, ali no esboço do livro 1.2, tem o capítulo 1, eu vou tentar ser bem rápido aqui, para nós ganharmos tempo, mas eu gostaria de lembrar essas passagens aqui. Capítulo 1, a dedicação de Daniel, a fidelidade, né, a Deus e a dedicação de Daniel e dos seus 3 amigos. Só um minutinho, irmãos. O capítulo 1, ele conta aquela história onde Daniel decidiu não se tornar impuro comendo ali a comida do rei e bebendo o vinho do rei. E ele pediu ao chefe lá dos oficiais permissão para comer apenas legumes e água. O chefe ficou até preocupado, ele falou assim, poxa, mas se vocês vão comer só legumes e água, a minha vida vai ficar em perigo, porque quando o rei perceber que vocês vão estar assim abatidos em comparação com os outros jovens que estão aqui, o rei vai tirar a minha vida. E Daniel fala o que para ele? Faz um teste, durante 10 dias a gente vai comer legumes e beber água. Aí depois você olha para nós, analisa e vê o que você vai fazer. E a Bíblia deixa claro, irmãos, passados os 10 dias, ele olhou para eles e eles estavam com um aspecto, vamos dizer assim, mais vigoroso do que o daqueles que comiam as iguarias do rei e bebiam o vinho do rei. Eles fizeram isto, tomaram essa decisão para não se tornarem impuros. Capítulo 2 vai falar sobre a sabedoria de Daniel, irmãos, né, dada por Deus para interpretar o sonho do rei. O rei teve aquele sonho, né, um dos sonhos, porque ele teve vários, mas ele teve aquele sonho que ele chamou ali todos os magos e todos os sábios e falou assim, olha, adivinhem o meu sonho e interpretem o meu sonho, senão eu vou matar todos vocês. E ele ia fazer aquilo de uma maneira assim cruel demais, irmãos. Quando a notícia chegou, de certa forma, aos ouvidos de Daniel, Daniel fez o quê, irmãos? Ele foi lá falar que ele iria resolver o problema do rei, mas antes ele chamou os seus amigos e falou assim, orem comigo para que Deus nos revele o mistério deste sonho do rei, para que eu interprete isto para o rei. Olha que amigos importantes. E Deus deu sabedoria para Daniel, revelou o sonho para Daniel, e a gente vê Daniel agradecendo a isto lá no capítulo 2, versículo 23, onde ele fala, eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Que maravilha, irmãos. Capítulo 3, a revistinha fala a fé dos amigos de Daniel. Outra passagem conhecida, estavam ali Sadraque, Mesaque e Abednego, né, os nomes que eles tinham recebido, e foram convidados, entre aspas, né, a se curvarem diante de uma estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado fazer, uma estátua de ouro, e eles se negaram a prestar o culto àquele Deus pagão, né? E eles falam assim, olha, Deus, se quiser, ele pode nos livrar, né, dessa fogueira aí onde você quer nos jogar, mas mesmo que ele não vá nos livrar, nós não vamos adorar o seu Deus. E aí nós já conhecemos, né, o resultado da história. Os 3 foram jogados na fornalha, de repente o rei olhou lá para dentro e pergunta, né, não foram 3 que nós jogamos? Eu estou vendo 4. Nós sabemos até quem era aquele 4º personagem que estava ali com aqueles 3, mas irmãos, mostra aqui, capítulo 3, claramente, a fé e a coragem que a fé deu a eles, né, de encararem Nabucodonosor e não se prostrarem diante do rei dele. Capítulo 4, visão de Nabucodonosor, mais um sonho que deixou Nabucodonosor alarmado, e o sonho foi interpretado por Daniel naquela passagem conhecidíssima em que Nabucodonosor, resumindo aqui, irmãos, transformou-se num bicho, seus cabelos e suas unhas cresceram e ele passou a comer capim até o dia em que Deus
restabeleceu a sua condição, e a Bíblia fala que ele honrou e glorificou ao Deus de Daniel. Mais para frente eu vou ler este versículo num outro momento aqui do nosso estudo. Capítulo 5, a festa de Belsazzar. Belsazzar foi um rei que sucedeu Nabucodonosor, e de repente ele dá lá um banquete para 1000 pessoas e manda trazer as taças do templo do Senhor, porque eles trouxeram, né, os itens, né, as taças do templo do Senhor, não trouxeram apenas o povo, e de repente esse rei faz uma festa grandiosa para 1000 pessoas, manda trazer as taças do templo, quando de repente aparece lá uma mão humana que começa a escrever umas coisas lá estranhas, né, difíceis deles interpretarem, no reboco da parede. E irmãos, claro, né, o rei ficou tão apavorado que os seus joelhos batiam um no outro, suas pernas, né, tremeram, e mandaram chamar Daniel para interpretar aquilo que havia sido escrito. E Daniel, ele interpretou a inscrição, que se resumiu no seguinte: Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Naquela mesma noite, Belsazzar, o rei dos babilônios, foi morto. Capítulo 6, irmãos, é o capítulo que todos nós conhecemos. Daniel na cova dos leões. O rei Dário, ele havia nomeado homens para governar o reino. Mas como Daniel se destacou, muitos entre eles, né, movidos por inveja, ali, por raiva, eles resolveram armar uma cilada para Daniel. E eles falam, né, que como eles não podiam achar falta nenhuma em Daniel, porque ele era fiel, ele não era desonesto nem negligente, estes homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E o resto a gente já conhece, irmãos. Eles criaram ali um decreto ordenando que todo aquele que orasse para algum Deus que não fosse o rei Dário seria jogado na cova dos leões. Daniel não quis nem saber e não alterou a rotina dele de oração, irmãos. Por quê? Porque ele era fiel ao Senhor. E nós sabemos o que aconteceu. Ele foi jogado na cova dos leões. O rei ficou aflito, porque o rei gostava de Daniel. E no outro dia, quando o rei foi lá com a esperança de que Daniel estivesse vivo, Daniel estava vivo. Estava vivo. O rei mandou tirar Daniel da cova dos leões e jogou ali aquelas pessoas que armaram aquela cilada para ele. Jogou não só as pessoas, jogou também as suas famílias. Que terrível, irmão, o fim destas pessoas. Que terrível o fim daqueles que perseguem o povo de Deus. Lembrando que quem age, né, quem vinga é o Senhor. Minha é a vingança, diz o Senhor. Mas a gente não deve jamais se alegrar com esse tipo de coisa, mas nós vemos como Deus age em favor do seu povo. Irmãos, nós falaremos mais agora, nós falamos aqui dos 6 primeiros capítulos, um resumo breve da primeira parte do livro de Daniel, e nós vamos falar alguma coisa também da segunda parte, né, dos capítulos 7 ao 12, mais para frente. Nós vamos continuar em breve. Irmãos, com tudo isso que nós ouvimos aqui até agora sobre o testemunho, sobre a coragem, sobre as atitudes de Daniel e dos seus amigos, nós devemos refletir, irmãos, em como tem sido a nossa vida de fidelidade, de oração, baseado em todos os exemplos que nós vemos nesses primeiros capítulos de Daniel. Nós precisamos pensar em como nós estamos vivendo a nossa vida. Irmãos, o livro de Daniel é um livro maravilhoso, com um pouco mais de 1 hora de duração, você consegue ler este livro inteiro. Ou então você pode ler os 6 primeiros capítulos em meia hora num dia e ler os outros 6 num outro dia. Vai enriquecer muito a tua vida. Voltando para a revistinha 1.3, Daniel em uma sentença. O profeta afirma pelo testemunho pessoal e pelas profecias, né? Daniel, ele mostra isso, a soberania de Deus.
né, sobre o mundo e sobre a história. E aqui eu gostaria de ler com os irmãos um trecho que está lá em Daniel capítulo 4, versículos 34 e 35, que é o momento posterior a que Nabucodonosor, em que Nabucodonosor ele é curado daquele mal que ele estava vivendo. Lembra que eu disse que um certo dia, por ele agir da maneira como ele agia, ele de repente virou um bicho, cresceram suas unhas, seus pelos, né, seus cabelos, ele passou a comer capim, ele perdeu a noção, ele foi retirado do meio dos homens, mas um belo dia Deus devolveu a saúde para ele, devolveu a lucidez para ele. E olha o que está aqui neste trecho que eu vou ler agora, Daniel 4, versículos 34 e 35. O fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Deus é soberano, irmãos, ele é soberano. Revistinha, ponto 2, quem foi Daniel? 2.1, um jovem promissor. Como a revista e a Bíblia mostram, né, Daniel ele era de uma família nobre, ele foi levado cativo, como nós já falamos, para a Babilônia, e ele, ainda jovem, ele iria ingressar ali na Universidade da Babilônia, passando por um período ali de 3 anos de treinamento, e depois ele passaria a servir ao rei. Irmãos, Daniel era um homem de oração, ele ocupou altos cargos, né, postos no governo ali de 3 reis muito importantes, Nabucodonosor, Belsazar e Dário, e como eu já disse, mesmo o seu contato ali com o paganismo e com as altas esferas do poder, ele não se deixou corromper por aquilo. Detalhe, além de sabedoria e inteligência para conhecer os aspectos da cultura e da ciência dos babilônios, Daniel sabia interpretar todo tipo de visões e de sonhos. Está lá no capítulo 1, versículo 17. Os amigos de Daniel. Irmãos, essa é uma parte muito importante. Me perdoem por eu me mexer tanto assim. Diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Esse é um ditado aí, né, popular, e que ele se aplicaria perfeitamente, irmãos, a Daniel e a seus amigos, né, a Ananias, Misael e Azarias. Porque, volto a lembrar, né, os nomes deles foram trocados depois para Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles, independente também de tudo que viviam e passavam, e estando naquela condição ali de cativos, eles se mantiveram fiéis a Deus. No capítulo 1, junto com Daniel, como eu já falei, eles se abstiveram das comidas do rei, do vinho do rei, e comeram apenas legumes e beberam água para não se tornarem impuros, não comerem as iguarias do rei. No capítulo 2, quando surgiu a necessidade de se interpretar lá o sonho de Nabucodonosor, eles oraram junto com Daniel para que Deus revelasse aquele mistério para Daniel. No capítulo 3 nós já comentamos também, eles foram jogados na fornalha por se negarem a adorar a estátua, né, que Nabucodonosor tinha mandado fazer. E, irmãos, nós já aprendemos há muito tempo, nós aprendemos há muito tempo que o verdadeiro amigo, o que é um verdadeiro amigo? O que é um bom amigo? Um bom amigo, o verdadeiro amigo, é aquele que te aproxima de Deus. E aqui cabem 2 perguntas que nós temos que meditar nelas. Primeiro, que tipo de amigos nós temos atualmente, né, na nossa vida? Claro que a nossa vida está cheia de limitações por causa deste contexto de Covid-19,
Mas, independente disto, mesmo os amigos virtuais, os amigos que nós temos, são amigos com temor de Deus, são amigos crentes, são amigos que nos incentivam a orar, a ler a palavra, a servir a Deus, a viver a palavra. Nós temos que pensar nisso, irmãos, porque por mais que a gente não faça acepção de pessoas, nós temos sim que escolher o tipo de pessoa com quem nós vamos nos relacionar. A própria Bíblia fala ali no seu Salmo 1, né, que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Então, duas coisas. Como são os nossos amigos? Que tipo de amigos nós temos atualmente? E outra pergunta, que tipo de amigo nós estamos sendo para os nossos irmãos? Nós estamos ajudando os nossos irmãos a serem mais crentes na presença de Deus? Nós estamos encorajando, incentivando os nossos irmãos a lerem mais a Bíblia, a orarem mais e a lerem bons livros? E acima de tudo, irmãos, nós estamos encorajando os nossos irmãos a praticarem a fé, porque de nada adianta nós nos enchermos de teologia e sermos zero de prática. Irmão, quando eu estava meditando nesse estudo e eu fiz um comentário com a Jane, minha esposa, teve um determinado momento que ela perguntou para mim assim, inclusive, amor, mas e as esposas e os maridos, né? Nós temos que ser amigos também. O marido ele tem que ser amigo da esposa e vice-versa. O pai tem que ser amigo dos filhos e vice-versa. Filhos devem honrar os pais, óbvio, né? Mas nós não podemos nos esquecer, irmãos, que no contexto das nossas amizades, os nossos familiares vão sempre estar ali, né? Em primeiro lugar. Então nós temos que estar atentos para a nossa vida, para o nosso testemunho, né? Que tipo de amigos que nós estamos tendo e que nós estamos sendo. Ponto 3, mistério, revistinha e interpretação. Como eu já disse, os capítulos 1 ao 6, eles mostram como Deus trabalha, irmãos, transformando o mal em bem na vida de seus filhos. E é aquilo que eu já falei, Daniel mesmo ali num contexto de opressão, e nós temos diversas outras histórias na Bíblia, né, que mesmo vários servos de Deus ao longo da história, em contexto de opressão, Deus transformou, né, o mal em bem para essas pessoas. A segunda parte do livro vai trazer esperança ao povo, irmãos, e vai mostrar que a luta vai ter um fim na vida do povo de Deus, na vida do crente. Porque o que, irmãos? O reino dos homens, ele termina, mas o reino do soberano Deus é eterno. Ponto 4. Doutrinas. Daniel nos mostra duas respostas para os problemas do mal. A resistência humana, ou eu até colocaria melhor, a responsabilidade humana, e a soberania divina. Veja bem, responsabilidade humana, soberania divina. É um assunto aí maravilhoso para nós um dia estudarmos. E o que nós podemos dizer aqui em relação ao que o livro de Daniel nos oferece, né? Eu gostaria até de ler isso aqui, irmãos. O livro fala, a revista fala que a tentação sutil, né, pela qual eles passaram, ela foi vencida com disciplina e santidade. O exemplo está ali em Daniel 1.8. O perigo foi superado com sabedoria, bom senso e oração. Daniel capítulo 2, versículos 14, 17 e 18, capítulo 6, versículo 10. Tudo isso também foi para eles, né, ajudado pela fé. Daniel capítulo 3, versículo 17, tem um exemplo claro disso. E o pecado foi denunciado com temor e sabedoria. Daniel 4, do 19 ao 27, Daniel 5, do 17 ao 23. Por isso, irmãos, nós precisamos ter uma vida de disciplina com as coisas de Deus. Como eu já falei, vida de oração,
vida de leitura da palavra, para que Deus nos capacite, irmãos, e nos dê coragem para lidarmos com essas situações no nosso dia a dia. Aqui eu estava falando da responsabilidade humana, né, que envolve disciplina, santidade, oração, e isto vai produzir em nós, Deus, pelo seu Espírito Santo, né, nós nos aplicando a estes meios da graça que Deus nos concede, vai nos capacitar para agirmos como devemos agir. E aí fala da soberania divina, porque nós vamos ver no livro de Daniel, irmãos, que Deus protege o seu povo do perigo e o consola, mas Deus também pune os pecados individuais, porque Deus é um Deus justo, irmãos. E já num contexto mundial, Deus tolera até certo ponto os pecados das nações. Mas o Senhor, ele vai derrubar reinos, ele vai levantar reinos e ele vai preparar a chegada do Messias. Ponto 5, Daniel e o Novo Testamento. 5.1 ali, Cristo e Daniel. Se nós prestarmos atenção, irmãos, nós conseguiremos ver 3 momentos ali em que nós veremos a figura de Cristo nas profecias de Daniel. Em Daniel capítulo 2, os versículos 34 e 35, e depois no 44 e 45, fala da segunda vinda de Cristo. Repare em Daniel, capítulo 2, versículo 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre, não terá fim. Irmãos, Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, o texto fala claramente do Senhor Jesus em sua volta gloriosa. Eu vou ler para vocês também. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. Seu reino jamais será destruído. Daniel profetiza claramente acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali em Daniel capítulo 9, os versículos 25 e 26, o profeta ele faz uma clara alusão da primeira vinda de Cristo, da morte de Cristo e da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Essa destruição de Jerusalém, ela não está registrada nas Escrituras, mas é histórico, né? É fato que isto aconteceu. 5.2, o Apocalipse e Daniel. Irmãos, como eu disse no início, o livro de Daniel ele é considerado por muitos estudiosos da Bíblia como um apocalipse do Antigo Testamento. E o Apocalipse de João, irmãos, ele confirma o que a profecia do livro de Daniel fala da vinda de Jesus Cristo e que removerá o mal do mundo e libertará o seu povo da opressão. Irmãos, não vamos nos iludir, não vamos nos iludir. O nosso mundo, ele mudou muito de 2020 para cá. E ele já vinha piorando, irmãos, antes da pandemia, ano após ano, com o aumento do pecado, com o aumento da violência, com o aumento da pobreza, das heresias nas igrejas e da frieza espiritual. E, irmão, engana-se quem pensa que a situação vai melhorar. E não vai melhorar por quê? Porque a Bíblia fala que não vai melhorar, né? Então, nós temos do nosso lado a palavra de Deus, irmãos, que nos conforta da mesma maneira que confortou aquele povo que estava cativo na Babilônia, nos conforma, nós que somos cativos aqui neste mundo que jaz no maligno. Irmão, para concluir a nossa lição, nós
devemos reconhecer que Daniel foi um exemplo, como eu já disse, de coragem, de disciplina e de obediência, disciplina espiritual e obediência, irmãos. E ele nos mostrou, né, como Deus agiu contra o mal no passado, como ele age no presente e como ele agirá no futuro. E a história de Daniel, e muito mais que a história de Daniel, e que Cristo seja o motivo pelo qual não existe maior motivo do que este, né? De nós nos aproximarmos mais de Deus, de nós, irmãos, trabalharmos mais por uma vida de obediência, de serviço, de santidade, de fidelidade, de coragem, para nós nos posicionarmos com sabedoria, com firmeza, com mansidão, né, contra o pecado à nossa volta. Irmãos, nós sabemos que nós estamos vivendo num mundo que nós não podemos chamar o pecado de pecado, senão nós vamos sofrer sérias consequências. Que Deus nos capacite e nos dê coragem para fazermos isto, para continuar chamando o pecado de pecado. Mas que quando as lutas aumentarem, nós temos que ter esperança de que Deus, ele está cuidando de nós, como ele cuidou de Daniel, como ele cuidou dos seus amigos e como ele cuidou e sempre cuida do povo dele na terra. Essa certeza nós temos que ter, né? Deus cuida de nós e a palavra dele se cumprirá. Irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos depois que lessem a revistinha, vissem este vídeo novamente, e ali na página 22 da revista nós temos ali várias perguntas, 7 perguntas, né, para nós refletirmos, irmãos. Tá ali, reflita e decida durante a semana. Irmãos, vocês têm a revistinha. Eu li estas perguntas aqui e eu fiquei assim entristecido por ver que eu tenho muitas áreas nas quais eu tenho que melhorar muito. E eu preciso da ajuda de Deus para isto. Irmãos, leiam a revistinha, a revista. Eu falo revistinha, a Jane puxa a minha orelha. Leiam a revista, é um material maravilhoso. Leiam a Bíblia, pesquisem, converse com o pastor, com os demais professores sobre mais material. Esta semana o irmão Evandro compartilhou comigo um link de uma pregação do pastor Mauro Meister, pregando sobre Daniel. Irmãos, que pregação maravilhosa, maravilhosa. Eu até comentei com o Evandro ontem que depois eu vou compartilhar o link lá no grupo da igreja. O comecinho do vídeo ali, do áudio, ele está com um problema ali no áudio, mas depois ele se acerta e vai bem até o final. Irmãos, ouçam depois aquela pregação do nosso irmão Mauro Meister, uma bênção, vai com certeza agregar muito para a vida espiritual de todos nós, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus por esta aula. Vamos fechar os nossos olhos. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado pela tua misericórdia, Senhor, ao se usar de um servo tão pequeno como eu para falar deste grande profeta de quem tu se usou, Senhor Deus, neste mundo. Senhor Deus, grava a tua palavra na nossa mente e no nosso coração, Senhor Deus. Esvazia-nos de tudo aquilo deste mundo que toma o nosso tempo precioso e que, Senhor Deus, a nossa vida, em tudo na nossa vida, nós possamos, Senhor Deus, estar buscando a Ti em todo o tempo, com uma vida de oração, de leitura da palavra e de serviço, Senhor Deus. Nos ajuda a colocar a Tua palavra em prática nas nossas vidas. É a oração que eu faço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe a sua vida.